Fala turma, e aí como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você. Vocês já receberam por acaso aquele convite milagroso do assessor de investimentos com aquele COI maravilhoso para vencimento daqui a 10 anos que promete uma rentabilidade que vai da Terra até a Lua? Ou aquela proposta de um investimento com opções exóticas? É sobre isso que eu vou falar para esse vídeo, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre o COI e sobre as opções exóticas. Eu recebi uma pergunta, eu tinha colocado uma operação com uma opção exótica e um seguidor perguntou se era um COI. Eu falei, pô, rola essa dúvida, né? Então vou fazer um vídeo sobre isso para a gente falar sobre as diferenças e mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Costumeiramente, os investidores que têm aquele perfil agressivo, sofisticado, a nomenclatura ela varia de corretora para corretora, ele vai receber no seu e-mail as lâminas oferecendo investimentos do tipo COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas, ou mesmo das opções exóticas. E algumas pessoas acabam confundindo. Será que é a mesma coisa? Será que é diferença? Qual que é a diferença? Aí, aqui eu vou explicar, é tranquilo de explicar esse assunto. Existem diferenças, não é o mesmo produto, só que às vezes, muitas vezes, as opções exóticas elas fazem parte da estrutura do COI. Por isso que rola essa dúvida, talvez até mesmo por causa do gráfico. Mas vamos lá para as diferenças então. O COI, Certificado de Operações Estruturadas, ele é um produto de investimento emitido por um banco de investimento, tá ok? Dentro da estrutura dele, ele é composto de renda variável e renda fixa. O banco emissor, ele traça uma estratégia de investimento, podendo ser no mercado nacional, no mercado internacional, é livre, galera, não tem regra. Ele pode investir no que ele quiser. Ah, se ele quiser investir lá no mercado de cannabis nos Estados Unidos, ele pode montar uma estrutura e investir no mercado de cannabis. Ah, ele quer investir no mercado de urânio lá da Rússia, ele pode montar uma estrutura e investir no mercado de urânio, não tem regra, certo? Só que o COI, apesar dele não ter regra e apesar dele ser livre, ele tem data de vencimento. Vai ter uma lâmina, é um documento, tem uma lâmina que ela traz as informações ali básicas sobre a estrutura do COI, e ele também vai ter um outro documento obrigatório que se chama DIE, que é o Documento de Informações Essenciais. Nesse documento vai trazer todas as informações de como que esse COI foi estruturado. E ele tem um vencimento. Apesar de ele está investindo em renda variável, está investindo em ações, não interessa como que foi a estrutura dele, mas ele vai precisar dessa data. E também pode acontecer de ter uma janela de observação. O COI, vamos supor que ele tenha uma data de vencimento daqui 5 anos. Então, pô, recebeu um COI com vencimento há 5 anos. Eu até lembro dessa imagem aqui, ó, dá uma olhada. Cara, é muito foda esse Faria Lima, o perfil deles é massa demais. Então, teu assessor ali te mandou um COI aí com vencimento 5 anos, 10 anos, você tem 80 anos, né? Sabe lá se no final do vencimento você vai estar vivo. Só que eles podem colocar janelas de observações a cada 6 meses. Então, passados 6 meses do início do COI, eles vão, o banco emissor ele vai analisar a rentabilidade buscada. Vamos supor que ele está buscando aí no final desses 10 anos, fazer uma conta grossa aqui de padaria, tá? Ele está buscando 10% em 10 anos. E ele faz uma janela de observação de 1 ano, né? Eu falei 6 meses, vamos falar de 1 ano. Se em 1 ano ele conseguiu 1%, ele pode decidir encerrar aquele COI, porque 1% ao ano, de maneira grosseira, seria 10% em 10 anos. Então eles vão fazendo essas avaliações em períodos aí pré-determinados para ver se o COI está atingindo aquele objetivo dele. E pode ser encerrado também pelo banco emissor, tá? Uma outra coisa que mesmo sendo em ativos de renda variável, sendo em ações, sendo em commodities, no produto que seja, o COI ele é tributado conforme a tabela regressiva do imposto de renda. Então vai ser por tempo. A partir de até 6 meses, 22,5%, de 6 a 1 ano, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, e a partir de 2 anos vai ser 15% em cima do lucro. Tá ok? Então, basicamente, o COI é isso. Ah, uma coisa importantíssima. O COI, ele possui um risco de crédito do banco emissor.
ele não tem proteção do FGC. Então vale muito atenção do COI que vocês estão adquirindo do banco emissor, se ele vai ter competência financeira, se ele vai ter grana para se sustentar ao longo do período de vigência daquele COI. Porque se o banco emissor quebra e você está com o COI investido, não significa que você vai receber, não. Tem esse risco de crédito. No caso das opções exóticas, apesar delas serem feitas em mercado de balcão, elas são realizadas através do ambiente de bolsa de valores. Tem chamada de margem de garantia e a bolsa de valores acaba atuando como contraparte. A gente não vai ter esse risco de emissor igual dos COI, certo? E agora falando da parte de opções exóticas, já que eu toquei nelas, elas são uma estrutura de opções com contratos não padronizados, vai ter data de vencimento, só que é livre o preço de negociação, vai ser conforme a estrutura ela foi planejada. Geralmente, a gente tem as opções de barreira, que são as operações com opções de barreiras, né? Barreira de knock-in e barreira de knockout, que é a barreira de entrada e a barreira de saída. São as mais comuns do mercado. E cada distribuidora ou corretora de valores, ela coloca o nome que ela quiser na operação. Só que a gente vai ver, conforme até eu comentei no vídeo que eu falei sobre a estrutura de um portfólio, vídeo anterior a esse, você tem que entender a estrutura da operação, porque cada um vai colocar um nome, certo? Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, no caso do COI, quando você pega a estrutura, ela vai ter dois tipos de risco ali em relação ao seu capital. Eu posso ter um COI de valor nominal protegido, certo? Ou eu posso ter um COI de valor nominal em risco. O que significa isso? Você tem um COI que o valor que você entrou nele, até o final da operação, se não atingir aquele objetivo, você vai receber ele de volta integral, sem correção de juros. Ou seja, você perdeu dinheiro pelo tempo, né? Pela inflação. E quando você tem um valor nominal em risco, aí o seu capital que você aplicou, você tem risco de perda financeira. Nas opções exóticas acontece a mesma coisa. Vai haver operações que elas estão utilizando puts, compras de put na estrutura, e ela vai proteger o seu capital caso tenha uma queda do ativo. Em caso de alta, aí vai ter os cenários aqui. E eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, tanto do COI quanto das opções exóticas, para a gente dar uma comparada. Esse material que eu estou mostrando aqui, de forma alguma existe conflito de interesse do canal. Eu não tenho qualquer interesse nesse material e também não é uma indicação de compra ou de venda, né? No caso aqui de você entrar nesse produto ou não. Eu estou utilizando somente como efeito ilustrativo do vídeo, certo? Aqui, nesse caso aqui, é um COI do Banco XP, um certificado de operações estruturadas, uma operação chamada Rubi. Alguns que são do Banco XP podem ter ouvido falar dessa operação, uma operação bem comum da XP. Outras corretoras, outras distribuidoras também utilizam com a nomenclatura diferente, eu vou mostrar para vocês aqui. Então a gente tem aqui, ó, Rubi Europeia em Uber. Então ele é um COI que ele está estruturado na empresa Uber. Ele está pegando aqui ações internacionais e está montando essa estrutura. E a gente vai ver que dentro do COI você tem, é nítido ali que ele foi estruturado com opções exóticas. Então vamos lá. Vantagens: exposição, uma empresa global, líder em segmento, sem exposição cambial. Isso aqui é interessante. Poderia ter exposição cambial. Nesse COI aqui, eles tiraram isso. No caso, para nós, seria uma vantagem a exposição cambial, pois o real em relação ao euro ou em relação ao dólar, a gente sabe que ele é desvalorizado, né? A nossa moeda ela tem uma característica aí dessas moedas tá sempre num valor superior à nossa moeda, né? Existem momentos de volatilidade normal, mas na maior parte do tempo acontece isso aí, né? Possibilidade de ganho de taxa fixa, mesmo em caso de queda, e ele tem uma taxa fixa entre 24% e 26% no período, caso a condição seja atingida. Então aqui, já vamos partir aqui para o gráfico, para o vídeo não ficar longo. Então olha só, a montagem dele. Você entra aqui nesse preço inicial, certo? A partir do seu momento de entrada, você tem um cupom já de rendimento. Ele já tem um rendimento fixo aqui. Nesse caso, 24% a 26% durante todo o período. Qual que é o período aqui desse COI? Esse COI, ó, ele tem um período de 2 anos, a data de início dele já é uma operação passada, eu busquei na internet esse arquivo aqui, tá? Então ele tem uma data de início em 31/1 de 2020 e vai até 2022, era um COI de 2 anos. Ele está rendendo aí entre 24% e 26% ao ano, isso aqui vai dar, vamos
conta grossa de novo, 12% ao ano seria. Ele vai ter essa taxa fixa, né? Essa taxa fixa, independente do valor de alta do ativo, você vai receber ela, e em caso de baixa, até uma certa queda, você continua recebendo. A partir daquele momento, você tem aqui, está estruturado uma barreira de knockout, que seria como se você tivesse uma put aqui te protegendo até certo cenário de queda. A partir daquele momento, a put perde o efeito e você está exposto à variação do ativo, né? Então, se eu tenho uma proteção até 15% de queda, a partir de 15% eu já começo perdendo 15%, entendeu? Ah, se eu tô com uma queda de 7%, beleza, tô com valor nominal protegido. Uma queda de 10%, meu valor nominal, meu capital está protegido. A partir de 15% eu tô com 15% de queda. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Aí aqui ele mostra as taxas fixas e a barreira, né? Então, 0% eu tô ganhando 25%. 30% de alta eu tô ganhando 25%, tá vendo? Não muda na alta. E na queda aqui, ele tem uma proteção de até 30% de queda. Então, se o ativo cair 30%, até falei uma coisa errada aqui, ó. Se o ativo cair 30%, eu vou continuar recebendo a minha taxa de 25%. Nesse exemplo aqui, tá, galera? Pode ter COI que vai funcionar da forma como eu falei. Mas aqui, ó, a partir de 31%, ó, olha a perda do teu COI, 6%. A partir de 70%, seu COI perde 45%. A partir de 100%, o seu COI perde 25%. Então a gente acaba tendo uma diferença aqui, ó. 31 menos 6, a gente tem aqueles 25% que eu ia ganhar, né? A minha taxa. Então esse que vai ser o spread aí entre a perda do ativo e a sua perda nominal. E uma outra coisa que importante aqui, ó, risco de crédito, que foi o que eu falei no início. Risco de crédito do emissor, não tem garantia do FGC. Se o emissor quebrar, teu COI foi pro pau. Não sei o que vai virar, como que fixa aí. Você vai virar um credor daquele banco de investimento. Tributação conforme tabela regressiva. E ele tem um prazo de reserva também e tem um prazo de fechamento. Então, reservo até dia 30/1 de 2020 e o preço de fechamento do dia 2/12 de 2021. E ele vai se encerrar, e o vencimento dele vai ser só um mês depois do preço de fechamento. Então, é esse aqui que vai ser o resultado do COI, ó. Vai ser desse dia aqui, do dia 2/12, e o banco emissor ali ele vai ter mais um mês para poder finalizar esse COI aí, distribuir os valores. Acaba que o bonito fica com a grana aqui, ó, quase 2 meses ainda rendendo, né? Tendo mais um rendimento da renda fixa. Então o COI, cara, ele é uma coisa assim que você faz no mercado de balcão e você confia naquele emissor, né? Você tem que ter um histórico do emissor, tem que ter um histórico dos COIs dele e ver qual que é a proposta que ele está te apresentando. Pode ser um COI bom, como também pode ser um COI muito ruim. Aqui, ó, eu vou mostrar a operação Rubi. Se a gente observar, é a mesma coisa, ó, a operação Rubi. Esse aqui, ele já está falando uma operação com opções exóticas. A gente vê que o gráfico é o mesmo. A diferença daquele anterior é que ele está com a linha aqui de prejuízo e não tem essa projeção, ó. Vamos comparar? Dá uma olhada aqui, ó. Olha aí. Se a gente projetar a linha aqui, a gente verifica que é o mesmo cenário. Esse aqui eu trouxe a operação Rubi para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui uma operação com opções exóticas e ela é a operação Rubi, só que olha o nome que recebeu aqui no BTG, Deep Value Stock or Coupon. Então o que ele fez? Ele vendeu uma call com strike de 3,22% superior ao preço de compra do ativo e ele comprou uma put no strike 3,22% acima. Vamos lá no gráfico? Olha o gráfico aqui, se não é a mesma coisa, ó. Mesmo gráfico, olha aqui. Vamos nesse aqui que fica mais fácil de ver. Só que aquele lá, ele está projetado, ó. Eu fiz a projeção aqui, né, do preço. E aqui eu não fiz a projeção, ó, do preço e prejuízo, né, do P&L aqui, o gráfico de perda e lucro. Então aqui ele só fez a projeção, mas é a mesma operação. Então como que ficou nesse caso aqui? Eu tenho um cupom da mesma forma que o outro, que está aqui, ó. A partir do momento que eu entrei no ativo, eu tenho 3,22% de cupom, e a partir de um período, de um determinado valor de queda, então aqui, ó, no caso, a partir de 96%, eu vou ter uma queda de 4%. Então aqui, galera, ele está acompanhando, ó, percebam que é diferente daquele outro.
Ele está acompanhando exatamente a queda, não teve aquele spread. Então, ó, se o ativo está em 87%, eu tive um resultado de 3%. Eu acompanhei exatamente a queda do ativo a partir do momento que foi atingida a barreira de nocaute, que nesse caso foi a barreira que desligou a minha put de proteção. Vou ter ganho máximo, vou ter aqui as proteções, eu vou ter a data de finalização. Esse produto eu recebi ele agora em abril e ele, aqui ó, o fixing dele, dia 13/4 de 2023. Deixa eu ver quando que eu recebi esse produto. Esse aqui eu olhei no meu e-mail, eu recebi no dia 13/3. Ele era uma operação somente para um mês. Pode parecer pouco, só que se a gente pensar, você tem um lucro de 3% em um mês e está protegido aí de uma perda de até 13%. Vamos, por curiosidade, dar uma olhada o que aconteceu nesse ativo aqui. Foi no dia 13/3. Vamos ver qual que seria o cenário dessa operação. Só para não ficar prejudicado, na edição eu vi que a minha imagem estava tampando aqui o cenário de nocaute. Se a barreira de nocaute for atingida, então eu fiz essa introdução. É foda essa porra dessa imagenzinha, toda hora ela fica atrapalhando alguma informação na tela, né? Mas faz parte aí, a gente tenta corrigir. Então tá aqui o outro quadro que vocês não estavam vendo. Vamos passar aqui para a tela do TradingView. Aqui tô novamente com a minha mais nova plataforma que eu tô gostando muito de poder usar, o OpLab. JBSS, né? Isso. A estrutura era em JBSS e eu clico aqui, ó, eu abro um gráfico do TradingView e eu consigo olhar aqui as cotações no dia que foi me oferecido a operação e na data de vencimento, que inclusive não passou, mas dá pra gente ter uma ideia. Então vamos lá, foi no dia 13/4. No dia 13/4, vamos ver aqui. Minto, galera, não foi no dia 13/4 não, tá? Chegou no meu e-mail dia 14/3. Tô falando coisa errada, 14/3. Ele fala aqui qual que vai ser se é a data de fechamento, não fala nada, né? 100% do preço de fechamento do ativo na data de reserva. Então seria no dia 14/3, o preço que o ativo fechou vai ser o preço que eu vou entrar nessa operação. Ele fechou no dia 14/3, ele fechou em 18,95%, fechamento 19,01. Então o ativo fechou em 19,01. Eu tenho uma proteção aqui de 7,99. A partir de 7,99 a minha barreira de nocaute é atingida e eu começo a sofrer a variação do ativo. Vamos ver se a gente tinha tomado fumo ou não. Abrir uma calculadora. Então no dia 14 o ativo ele fechou a 19,01. Apesar dessa operação ela não ter acabado ainda, que ela vai acabar só no dia 13/4, o ativo está em 16,79, galera. Ferro. Já está em 11,68% de perda. Então aqui você estaria tomando um belo de um ferro. Só que a operação não acabou. Pode ser que esse cenário... Ah, não acabou, mas não interessa, tá? Já foi aqui. Você está exposto à variação do ativo, porque ele já atingiu a barreira de nocaute e já desligou a put. Então aqui já era. Certo? Vamos aqui para mais uma operação. Essa aqui já é um Smart Allocation, Smart Hedge, também do BTG. Essa operação aqui, particularmente, eu achei bem interessante. A data de fixing dela é 28/2/2024, que eu recebi essa operação. Eu recebi no dia 28/2/2023. Basicamente, a data do fix é a data que você recebe, né? Aí você faz a reserva e entra na operação. Ela é uma operação com Itaú, né, que a gente está vendo aqui. Vai ser a compra do ativo, a compra de uma put e a venda de uma call. Essa aqui, galera, é um collar. Isso aqui é exatamente um collar. Só que ele fez uma barreira de knock-in no 143%. Ou seja, daqui para um ano, para 2024, 28 de fevereiro de 2024, se o ativo ele não atingir 48%, que é onde está a nossa barreira, 48, 43, né? Então ele coloca aqui, ó, 42,99. Se o ativo não atingir esse 42,99 em um ano, eu vou receber toda essa variação. Caso ele caia, eu vou estar com capital protegido, porque eu estou comprado com uma put exatamente no preço de compra do ativo. Então, nesse caso aqui, eu perdi só para inflação.
E se ele atingir a barreira, se ele atingir a barreira de knock-in, que é a barreira onde vai ligar a minha call, a minha venda coberta, eu vou ter um lucro travado até 13%. Eu achei uma operação, essa aqui é uma operação muito boa, considerando que a gente tem uma renda fixa de 13,65 até esta data que eu gravo esse vídeo, que é 9 de abril de 2023. Esse vídeo vai estar saindo no YouTube na quarta-feira, e vai ser no dia 12 de abril de 2023, quando você vai estar vendo esse vídeo, vai ser já nessa data atual. Então eu estou garantindo aqui, em caso de alta, né, ele vai estar acompanhando o ativo, ele pode chegar no final do ano e tá no 0 a 0. Eu vou ter lucro de zero, nada, não vou ganhar nada, tá no zero. E se o ativo subir 20%, 30%, 40%, eu vou estar ganhando 13%, que não é ruim. Se a gente pegar mais uma vez a nossa calculadora financeira, eu vou fazer as contas aqui, quanto que rende uma aplicação num investimento de renda fixa em um ano. Só que, lembrem-se que tem uma expectativa de queda de juros aí, tá sofrendo, o Banco Central está sofrendo uma pressão política muito grande para reduzir os juros. Dependendo como o mercado se comportar, eu acredito que a gente vai ter uma redução de juros aí, né? O Boletim Focus, ele tem expectativa de 11 ponto alguma coisa ou 12 ponto alguma coisa para o final desse ano. Hoje a taxa de juros ela está em 13,65. Daqui a um ano vai ser os 13,65. Eu nem precisava fazer conta, né? É um ano fechado. Eu só preciso tirar o imposto de renda para a gente ver o que vai dar líquido. Então, um ano eu já tenho um imposto de renda de 20%. Eu receberia líquido aqui 10,92. Se permanecesse a mesma taxa de juros. Nesse caso aqui de 13%, eu vou estar recebendo 15% de... Eu vou ser deduzido em 15% de imposto de renda, porque é o imposto de renda da renda variável. Então, eu vou multiplicar por 0,85. Então, vai ser 13 vezes 0,85. Eu tenho aqui 11,05%. É uma operação que, se o ativo subir até o final, eu vou estar recebendo mais que a renda fixa. E com possibilidade de ir até 42%. Certo? Eu não entrei em mais detalhes aqui da construção, porque o objetivo não era esse, era só mostrar os exemplos, fazer as diferenciações do COI e também das opções exóticas. E a gente percebe que as opções exóticas, na maioria das vezes, elas estão dentro do COI. Bacaninha então, turma. Acho que consegui fazer a diferenciação do COI e das opções exóticas. A gente mostrou alguns exemplos aqui. Mais um conteúdo diferenciado para você, seguidor que nos segue. Seguidor que nos segue, mas vocês entenderam, tá tranquilo. E em troca de tudo isso aqui, o que eu peço para vocês, galera? Deixa aquele like. Gente boa, senta o dedo no joia. Se inscreve no canal para quem não é inscrito, a gente está sempre buscando fazer um conteúdo diferenciado, uma coisa, explorar bem as características desse mercado para poder entregar a melhor coisa aí para vocês se aprofundarem na parte dos investimentos. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!